Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos falar de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O time segue estacionado com 43 pontos. Internacional no segundo tempo jogou bem, a chuva também atrapalhou e 1-0 Inter, gol de Wesley. E a gente vai trazer informações aqui para você. E antes, aquele pedido tradicional para se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. Não paga nada, dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho. É free, é 0800, não paga, repito para você. E vai no sininho, habilita também para receber nossas notificações. Tá legal? Então depois da vinheta a gente fala mais desse jogo do Vasco. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, terminado em São Januário, 1 para o Inter, gol de Wesley, 0 para o Vasco da Gama, 15º jogo de invencibilidade do Colorado. R$ 870.043, 17.200 torcedores pagaram para ver o jogo na chuva, 17.339 presentes. O Vasco perdeu o Matheus Carvalho para o jogo com o Corinthians pelo terceiro cartão amarelo. E a gente também traz uma outra informação antes de falar do jogo. Volante Souza foi punido com 2 partidas de suspensão pela expulsão no jogo com Juventude em São Januário. Ele entrou no finalzinho do jogo, não ficou em campo 2 minutos sequer. 2 jogos tem que cumprir contra o Corinthians se o Vasco não conseguir efeito suspensivo. E o presidente Pedrinho foi advertido pelo STJD. Então vamos trazer aí o técnico do Vasco da Gama, Rafael Paiva, explicando esta derrota. Eu discordo, eu acho que a gente conseguiu competir hoje, né? Até o que eu ia falar. Eu achei que hoje a gente conseguiu, dos últimos 2 jogos, nos incomodou demais o jogo contra o Botafogo e Fortaleza. Eu acho que a gente não conseguiu competir. Acho que a gente tomou a quantidade de gols porque a gente saiu muito da nossa característica, que a gente sabe que a gente tem que competir muito para tentar equilibrar jogos, para a gente tentar fazer jogos melhores, e era o que, na nossa opinião, nos levou até onde a gente estava na tabela, né? Eu acho que esse jogo contra o Inter a gente competiu bem. Acho que a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado, principalmente o primeiro tempo. Acho que o segundo tempo ali, no início, a gente até conseguiu jogar, mas teve um tempo que a gente teve que trocar para tentar entrar no jogo de novo, né? Eu acho que a gente equilibrou sim. Não vou ficar falando aqui da qualidade do Inter, que a gente sabe, né? Essa sequência não é à toa. Acho que é uma sequência extremamente difícil de alcançar, não é à toa que o Inter está assim. Hoje eu acho que o que faltou para a gente foi colocar a bola na rede. A gente teve algumas chances de gol, algumas chances que eu achei até clara, né? Umas 2 ali ou 3. E isso agora é o que está incomodando a gente. Eu acho que competir, a gente conseguiu competir, o que a gente não está são 3 jogos sem fazer gol. E isso vai pesando demais, né? Vai pesando demais. Infelizmente, a gente perdeu aqui. Eu não tinha perdido ainda em São Januário. Acho que desde o jogo contra o Criciúma, o Vasco não perdia aqui. E a gente competiu, mas a gente não conseguiu ser feliz nas finalizações, né? Tomamos um gol ali de fora da área e no final do jogo a gente foi pro tudo ou nada ali, a gente se lançou mais ao ataque e daí a gente desorganizou. Acho que no final ali do segundo tempo a gente desorganizou e a gente tem que continuar acreditando. É horrível ter essa sequência, mas as equipes oscilam muito. Acho que nessa rodada aqui ficou claro, são 4 equipes que estão no momento bom, 4, 5, o resto todo mundo oscilando muito. É um momento muito difícil, mas não tem o que fazer. A gente tem que competir, voltar a competir e pontuar. Temos que pontuar logo, temos que quebrar logo essa sequência ruim que está incomodando muito a gente. Paiva, boa noite, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Na última temporada, Paiva, o Vasco tinha um profissional na parte física e, sem explicação, não foi renovado. E hoje o Vasco, mais uma vez, principalmente no primeiro tempo, não consegue render fisicamente. A minha pergunta, sendo bem direto, após uma data FIFA, 11 dias de recuperação, porque o Vasco ainda não consegue render fisicamente diante de um ímpeto que o Inter proporciona, o Vasco acaba cansando na partida. Eu acho que tem muito a ver, assim,
Para mim, nesse sentido, é mais o perfil de jogador, né? Talvez assim, o Inter é uma equipe que tem perfil físico de jogadores muito potentes, muito rápidos, né? E em alguns momentos a gente interpreta que a outra equipe está melhor fisicamente, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sofre um pouquinho pelo perfil, né? Nós temos jogadores que são jogadores mais de jogar com a bola no pé. A gente tem menos jogadores de profundidade na última linha ofensiva nossa. Hoje a gente optou pelo Maxi, por exemplo, que é um jogo mais de controle. E a gente sofre muito na transição, né? Na transição do adversário. Eu não consigo ver que a gente está essa disparidade física, né? Eu acredito que a gente tem perfil de jogadores que é esse jogo que tem que ser jogado, né? Um jogo mais de pé. A gente tem o Payet. Não tem como a gente pedir para o Payet ficar atacando espaço, o Verratti fazer um movimento de atrair e o Payet atacar as costas dos zagueiros. Então a gente sofre com isso. A gente tem que ter o jogo de pé. A gente tem profundidade através do lado. Acho que hoje a gente conseguiu colocar mais o Piton no jogo, que a gente estava sofrendo muito. O Piton chegou muito bem no fundo em vários momentos. E é isso. O jogo é um quebra-cabeça. Se você opta por uma coisa, você perde outra. O perfil de alguns jogadores que a gente tem é esse jogo que condiciona a ser jogado. Eu vejo muito mais por esse lado. Paiva, boa noite. Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. Existe um jogador no elenco do Vasco que ele é vaiado pela torcida e criticado desde 2023. E hoje, mais uma vez, ele participa de um erro em conjunto com o Emerson Rodrigues. Eu estou falando do Léo. Então, eu queria falar do segundo, né? O Pablo Galdames, na minha concepção, é o segundo mais vaiado. E você coloca o Pablo Galdames como titular, tirando o jogador mais consistente, sólido, que decidiu o jogo contra o Cuiabá, que decidiu o jogo contra o Atlético Paranaense. Em contrapartida, até hoje eu não vi ainda credenciais no Pablo Galdames e nem poder de decisão. Eu queria saber de você, como que você administra essas alterações diante de um cenário a longo prazo, que tivemos um período de data FIFA, que credenciaram tanto o jogador vaiado desde 2023 e o segundo mais vaiado dessa temporada, tirando o Hugo Moura. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu acho que talvez eu já falei aqui o exemplo do Peck e do Orelhano, né? Que eram jogadores vaiados aqui, e um foi o melhor e o outro foi o terceiro melhor jogador da Liga Americana, né? Acho que aqui a gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores, por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores lá na cabeça, que é disputar o que a gente fez na Copa do Brasil esse ano, né? Que é tentar disputar uma final. Então, a gente tem sofrido muito com isso, né? E daí eu acho que o reflexo da torcida vai a alguns jogadores, né? A ânsia de ter jogadores que resolvam o problema, mas eu acho que a gente está no processo. A gente tem que acreditar no processo, que o Vasco tem que ser passo a passo. A gente não pode cair esse ano, a gente tem que brigar pela Libertadores, a gente tem que brigar por uma Sul-Americana, mas a gente tem que ter paciência. Paciência, o que aconteceu esse ano com a 777, a gente tem que ter paciência. Acho que acaba estourando em alguns jogadores, né? Eu acho injusto. Acho que o Léo, mercado, se ele sair do Vasco, vejo a mesma coisa. O Galdames é um jogador de nível de seleção chilena, assim como o Puma foi muito vaiado em algum momento. Entrou agora no Uruguai contra a seleção brasileira, assim como o Ryan já foi vaiado. A gente tem vários, se eu ficar falando aqui, são vários jogadores. Eu não estou defendendo jogadores a qualquer custo, mas eu acho injusto, sim, porque são profissionais que se dedicam muito, têm muito potencial, acho que vão ter mercado quando sair daqui. A gente tem alguns casos de jogadores que saem e conseguem render em outro lugar. Então a gente precisa, nesses momentos que a gente está em dificuldade, como é o caso agora, precisa de mais apoio da torcida, porque faz muita diferença. A atmosfera que a gente teve, por exemplo, contra o Atlético Mineiro é absurdo o quanto empurra a gente para frente, e a gente precisa muito dessa atmosfera nos 2 jogos que a gente vai ter em casa, né? Então eu acho assim, eles são jogadores que têm qualidade. Acho que vários outros jogadores têm que provar dentro de campo. O Léo, acho que para não ser vaiado, ele tem que fazer uma partida quase perfeita, assim. A gente tem outros jogadores que, na minha opinião, às vezes erram mais do que o Léo, e a bomba sempre vai para o Léo, vai para o Galdames.
E a gente tem que acreditar nos jogadores que a gente tem, porque eles têm potencial. Aqui, Paiva, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Eu queria te fazer uma pergunta baseada em cima do Verratti. Por coincidência ou não, é a terceira derrota, é o terceiro jogo que o Vasco não marca gol. E claro que com o Adson e com o David ele tinha uma presença maior, tinha companhia também dentro da área, mas desde que Adson e David deixaram o time, a gente vê que você procura os pontas, mas ao mesmo tempo o Verratti caiu de produção. Se eu não me engano, fez um gol contra o Atlético Paranaense em Curitiba, outro contra o Cruzeiro, que o David se machuca, e depois só um gol de pênalti contra o Atlético Mineiro. E você falou agora na resposta, há 2 respostas atrás, que meio que não dá para jogar com o Payet para atacar o espaço, tem que jogar com bola no pé. Então, de certa forma, você está sendo refém do sucesso de um Verratti, ou você imagina trocar? Porque o Ryan, no último jogo contra o Bahia, foi um grande jogo do Vasco, e o Ryan também jogou muito bem naquele jogo. Então, passa pela sua cabeça, por exemplo, mudar drasticamente assim, por exemplo, tirando o artilheiro e o capitão, ou você testou isso passa pela sua cabeça, né, já que não está dando certo. E, se me permite rapidamente, essa demora não é normal. A gente que acompanha sabe que você vem rapidamente. Teve algum tipo de reunião, alguma coisa que dá para você falar? Não, a gente estava só conversando sobre o jogo ali mesmo, a gente reviu alguns lances ali, a gente perdeu o tempo ali, mais conversando sobre o jogo mesmo, sobre outras coisas, mas não foi nada demais, né? A gente até queria ter vindo antes, mas o Inter ia viajar, por isso que a gente veio depois, né? A gente pede até desculpas aí por deixar vocês esperando. A respeito do Verratti, incomoda demais o Verratti também, eu acho que hoje ele teve até 2 chances ali para fazer gol, aquela bola do tiro de meta do Inter, que a gente conseguiu ganhar e o goleiro saiu do gol, acho que ele poderia ter batido de primeira, né? Não sei se ele ia conseguir driblar o goleiro, tinha 2 zagueiros em cima, né? 2 defensores ali do Inter, mas se ele bate, talvez ele ia ter uma chance maior, né? Ainda sobrou no Coutinho, o Coutinho tentou cavar e o outro jogador do Inter tirou em cima da linha e teve uma bola, um cruzamento que quicou e sobrou embaixo do gol para ele chutou por cima, né? Então tem incomodado muito o Verratti, porque são chances que geralmente ele não perde, né? Mas é um jogador muito experiente, foi o artilheiro da Copa do Brasil, acho que é o jogador que entrou na seleção da Copa do Brasil. A gente não pode desconsiderar tudo que ele já fez, né? É uma liderança, é um jogador que empurra demais a nossa equipe com vontade, com intensidade. Ele é um jogador importante. Eu acho que o Ryan é um menino de 18 anos, que às vezes a gente quer colocar uma responsabilidade gigante em cima dele, né? E de resolver o jogo em alguns momentos. Mas a gente sabe que se a gente precisar em algum momento do jogo trocar o Verratti, se isso for melhor para o Vasco, a gente vai pensar nisso também. Mas a gente acredita demais que o Verratti vai dar a volta por cima e vai fazer os gols aí que a gente precisa nessa fase final. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Você, nas últimas coletivas, falou em mudança de estrutura. E hoje, na minha visão, o que mudou foram peças. Você tirou o Hugo, botou o Galdames, tirou o Puma, botou o Máximo e, pelo lado esquerdo, o Leandrinho no lugar do Hermes. O que você pensou com isso? E se há possibilidade da gente ver um novo esquema no Vasco, o Vasco jogando em outro esquema que não seja o atual, que, na minha visão, desculpa, não está funcionando. Sim. Acho que a gente mudou algumas peças, eu acho que muda a estrutura, né? Eu acho que a gente já defendeu mais compactado hoje, mais coeso, a gente não conseguiu encaixar a transição de gol, porque até acho que a gente teve as transições ali, talvez uma estava impedido, que o Verratti tentou chegar finalizando, a gente teve bastante escape pelo lado esquerdo, principalmente, com Leandrinho e Piton, então a gente trouxe o Max, é um jogador que acaba vindo mais por dentro, a gente estava jogando com o Puma e com o PH, que dava mais jogo pelo corredor direito, então acho que a gente mudou, sim, a forma de jogar com os jogadores, né? Por mais que eles se coloquem no primeiro momento ali abertos, mas depois tem movimento para dentro. Então, eu acredito que a gente tentou mudar, sim, e a gente conseguiu trazer coisas diferentes. Faltou realmente a gente conseguir ser mais mortal ali nas nossas finalizações, a gente fazer um gol e fazer o adversário sair um pouco mais. E eu acredito que a gente mudou os jogadores e conseguiu mudar um pouco a estrutura de atacar, que a gente conseguiu voltar a ser um time que tinha velocidade pelo corredor, principalmente esquerdo, a gente conseguiu terminar jogadas para dentro da área,
A gente conseguiu conectar algumas bolas ali, principalmente no Verratti na profundidade. E lado esquerdo a gente conseguiu ter mais a posse de bola, a gente conseguiu ter o controle da bola em alguns momentos com o Maxi, mas a gente está tentando buscar o melhor cenário aí, os jogadores para tentar resolver o jogo para a gente. Eu acho pesado a gente achar que só o Verratti vai fazer gol. A gente cobra muito isso deles, né? De ter mais jogadores para fazer o gol também. E a gente não vai ficar tranquilo enquanto a gente não buscar essa melhor maneira aí nesses 4 jogos. Paiva, boa noite a todos, Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e Sandro Gama Esporte Clube. Eu vou falar um pouco do emocional dos atletas. 3 jogos, sofremos 7 gols e não fizemos nenhum. Alguns jogadores dentro do campo, a gente sente que eles estão, assim, ansiosos por uma vitória, ansiosos por fazer o gol. Aí eu pergunto a você, isso está incomodando dentro do elenco? E para você, quando a gente vê um time que tem um Verratti, que é um exímio cabeceador, centroavante, e você tentando colocar o Coutinho, o Payet, esses jogadores que realmente fazem uma grande diferença no meio. Aí quando você tira o Leandrinho, onde o Vasco tinha uma válvula de escape e uma marcação do lado esquerdo. O Leandrinho cansou e o Max, aquele atleta que, vendo no campeonato europeu, jogava lá na cidade de Barcelos, lá no Gil Vicente, ele sentiu muito o condicionamento físico, porque acho que todo mundo sentiu que no início do segundo tempo, algumas bolas que ele errou, aí deu não sei se ele estava ansioso, deu um desconforto, ele saiu sentindo e o Leandrinho também. Foi opção tática sua? Desculpa pela pergunta longa. Sim, vou tentar responder se eu lembrar todas aí. Bom, a respeito do Maxi, né? Maxi faz muito tempo que não iniciava um jogo, né? Então, a gente sabia que ele não ia sustentar os 90 minutos, até porque a gente já falou isso em alguns momentos. É um jogador que está se adaptando ao futebol brasileiro, que a gente vê com uma intensidade muito mais alta, principalmente nas transições do que o campeonato português, né? Que é um campeonato mais de jogo mais posicional, de posse, de você marcar mais compactado, tem menos transições. Então, ele está se adaptando e hoje ele iniciou o jogo, a gente sabia que ele não ia sustentar, né? Leandrinho foi muito bem na nossa visão, acho que fez um bom primeiro tempo, conseguiu trazer as coisas que a gente imaginava que a gente ia ter no jogo, e eu acho que ali no segundo tempo a gente ele sofreu, acho que o Inter ficou mais com a bola e a gente não estava conseguindo colocar ele para transitar, né? Ele estava defendendo muito bem, mas a gente não estava conseguindo o escape, a gente não estava conseguindo transitar, por isso que a gente colocou o Emerson, que a gente sabia que o Emerson é um jogador que tem transição, que tem drible, né? Leandrinho é um jogador mais de profundidade, mas não é um jogador de drible, né? É um jogador mais reto, né? O Emerson é um jogador que traz mais drible e essa foi a intenção. A respeito da ansiedade que você falou, eu acho que, de novo, a gente fez um jogo equilibrado com o Inter no sentido de saber defender, controlar o jogo sem a bola também, ter a transição, o momento que a gente tinha que ter a bola, a gente teve. Eu achei um jogo maduro contra o Inter, principalmente o primeiro tempo ali. E essa ansiedade, esse destempero, eu acho que a gente teve depois que a gente tomou o gol e principalmente ali nos 10, 15 minutos finais, que daí a gente foi para tudo ou nada, a gente colocou mais jogador na última linha, a gente se despovoou um pouco dentro, mas eu acho que faz parte na ânsia de querer fazer o gol. Daí ali eu via que a gente poderia ter tomado o segundo gol, como a gente tentou fazer o primeiro gol, né? Então, acho que naturalmente você fica mais ansioso, você se desequilibra mais, porque você coloca mais jogador dentro da área, você tem que ter mais jogador para circulação. Então, acho que foi muito mais pelo contexto ali de tentar ir para tudo ou nada do que realmente por um aspecto mental. Então, acho que foi muito mais por conta disso. Tudo bem, Paiva. Aline Nastari, TNT Esportes. Eu vou insistir na pergunta do Galdames pelo Hugo Moura, mas sobre um aspecto um pouco mais técnico e não da reação do torcedor, porque o Hugo Moura deve ser o
talvez o segundo, porque tem o Léo Jardim, o segundo jogador mais regular do Vasco, né? Em um momento de oscilação da equipe, jogadores constantes fazem a diferença. Então, eu queria que você explicasse mesmo para o torcedor sobre o aspecto técnico da sua decisão e de colocar um jogador como ele no banco de reservas. E se você pudesse falar também sobre você e como você olha para o seu futuro. Faltam 4 jogos para a temporada acabar. Você é um treinador que ganhou essa oportunidade nessa temporada. E a gente viu hoje uma torcida concentrando meio que a culpa em você em muitos momentos, te chamando de burro, de burro, de burro. E aí eu queria que você fizesse essa análise de um time que teve um bom momento, que vive uma fase muito irregular, mais do que você tem nas mãos. Agora há pouco você falou sobre o Payet. Então, até que ponto você acha que você tem responsabilidade no que vem acontecendo e no que a torcida decidiu, ou que, por exemplo, pode ser pelo que você tem nas mãos e pelo elenco que você tem para essa reta final de temporada? Obrigada. Bom, a respeito do Galdames, diferente do Hugo, assim, né, que eu posso falar tecnicamente, o Galdames é um jogador que consegue construir um pouco melhor do que o Hugo, né? O Hugo vinha muito bem, é um jogador que a gente acredita demais. Galdames tá muito saudável, principalmente entre os 3 ali, né? Cada um com a sua característica. O Hugo é um jogador que nos ajudou demais, é um jogador, de novo, a gente confia muito. E eu acho que ali eu acho que na verdade a gente ganhou um jogador, né? A gente não pode olhar que a gente perdeu o Hugo. Eu acho que a gente ganhou mais um jogador para a posição que pode nos traz um equilíbrio. Acho que Galdames é um jogador inteligente, mas é uma vaga ali que eu acho que a briga está muito boa, né? E o Hugo entrou muito bem, o Hugo foi muito bem nos treinos também. A gente está tentando gerar competitividade, eu acho que a gente conseguiu, né? Então vejo principalmente os 3 ali no momento melhor do que o restante. E eu acho que, independente de quem for os 2 que a gente escolher, eles vão dar conta do recado. Como o Hugo deu com o Cocão em vários momentos, como o Galdames fez um bom jogo com o Cocão agora, como já jogou Esforza e Galdames em algum momento. Acho que são jogadores que têm bastante potencial, então eu olho nesse sentido, né? A gente tem 3 jogadores brigando ali por 2 vagas. A respeito da torcida, eu fui vaiado aqui no primeiro jogo quando a gente eliminou o Fortaleza, né? A gente vinha num momento ruim. Eu peguei a equipe 2 vezes na zona de rebaixamento, tanto com o Ramon quanto com o Álvaro, né? E meu primeiro jogo foi fora contra o Fortaleza. E a gente fez a volta aqui e já fui vaiado no primeiro jogo aqui. Acho que faz parte, é o que eu falo, né? É uma torcida que ela é muito apaixonada e ela tem sofrido muito ultimamente. A gente entende, não levo pelo lado pessoal, entendo completamente. Acho que todo mundo tem parcela de culpa no Vasco, todo mundo. Acho que não dá para a gente colocar a culpa em um grupo ou uma pessoa ou nos jogadores. Acho que a gente está tentando o melhor e tenta olhar assim. A gente, há quantas rodadas a gente está na primeira página? Talvez quando eu peguei, quando o Ramon saiu ou quando o Álvaro saiu, acho que dificilmente alguém ia imaginar que a gente ia estar onde a gente está agora, faltando 4 jogos, né? Nos incomoda demais essas derrotas. A gente está oscilando agora na fase final porque a gente construiu um cenário muito bom que a gente poderia, nesses 3 jogos, estar no momento muito melhor. Se a gente ganha o jogo hoje, a gente já está a 1 ponto do G7, né? Então, como esse campeonato é maluco, né? A gente 3 jogos, aí 2 jogos que a gente via perdendo. Se a gente ganha, a gente já está a 1 ponto do Cruzeiro, do G7 da Libertadores. Então, você fica o tempo todo muito próximo de uma Libertadores Sul-Americana, mas também, se você olha para trás, as equipes estão chegando próximas ali e nos incomoda demais. Eu acho que faz parte, é normal aqui. Acho que o Vasco já vaiou até o Dinamite. Quem sou eu para achar que eu não vou ser vaiado aqui? Levo numa... sabendo que faz parte da profissão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou tentar entregar o meu melhor, tentar entregar a equipe na melhor colocação possível. A gente ainda acredita numa Libertadores, né, num G7, que pode gerar um G8 ou um G9, e a gente sempre vai tentar contribuir o máximo para o Vasco, mas o que eu posso dizer é que eu sou extremamente grato ao Vasco por tudo que me proporcionou, pelo que sou hoje, por 34 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que, independente do que aconteça, do que a torcida canalize em mim as críticas, eu acho que faz parte, mas eu vou sempre ser grato ao Vasco e sou muito grato a tudo que aconteceu aqui.
Aí então o técnico do Vasco, Rafael Paiva, explicando esta derrota. Te convenceu? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu nome, o nome da sua cidade, para a gente mandar aquele abraço para você no próximo vídeo. Corinthians e Vasco domingo às 4 lá em São Paulo, e Internacional, que foi a 62 pontos, recebe o Bragantino no estádio Beira Rio. Eu quero que você se inscreva aqui, Wellington Campos FC, não paga nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante a sua participação. Estamos subindo, estamos crescendo, já passamos de 89 mil, caminhando para 90 mil inscritos. Com a sua ajuda, com a sua moral. Me ajuda aí, arruma uns inscritos para mim, né? Indica para outras pessoas, bota aí no seu grupo de Zap Zap, para que as pessoas possam nos acompanhar. Pega esse link e compartilha também. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.